Muito bem, doutor Vanderlei, eu recebi aqui, nós estamos publicando no Notícias Agrícolas um artigo seu, um levantamento seu, chamado Calendário de Plantio da Soja em Mato Grosso, justificativos e recomendação aos associados da ProSoja que façam suas sementes de uso próprio com plantios que fazem suas sementes em dezembro. Ou seja, você está consubstanciando o que disse o presidente Antônio Galvão para se fazer esse plantio em fevereiro. Eu já entendi que é melhor fazer esse plantio em fevereiro, é melhor tecnicamente, doutor Vanderlei? Boa tarde, João, boa tarde, amigos aí do Notícias. Olha, João, nós o tempo todo estamos falando de comparativo. O calendário de plantio, por ter restrito a autorização de plantio a 31 de dezembro, fez com que aqueles produtores que historicamente plantavam seus campos para semente ali em fevereiro, não tivessem mais essa oportunidade. Então eles começaram a plantar no último dia do ano, nos últimos dias do ano, tem dezenas de exemplos disso, e esses plantios nos últimos dias do ano foram os que estão pressionando mais o fungicida. Então qual foi o princípio da instrução normativa que eu ajudei a criar, o calendário de plantio, é bom dizer isso, e digo mais, João, que fique registrado isso aí, eu disse isso na Assembleia. Se fosse hoje a mesma situação que ocorria em 2014, e se nós tivéssemos recebido aquela recomendação do consórcio Santa Ferrugem, da Embrapa, que nós recebemos, eu hoje faria de novo o calendário do plantio. Isso é importante ser dito, João. O que nós estamos dizendo, João, é que é preciso fazer uma melhoria no calendário de plantio. Por quê? Justamente por isso. Aqueles produtores que plantavam lá na frente se viram induzidos a plantar no último dia do ano. E sob o ponto de vista da fitopatologia, João, se você plantar numa condição onde tem muita umidade, chove praticamente todos os dias, boa luminosidade, né? Você não consegue, as plantas crescem muito, você não consegue fazer uma adequada aplicação do fungicida. E o que é pior, João, essas aplicações, muitas delas são lavadas. Eu estou dizendo as aplicações dos plantios têm sido feitas nos últimos dias de dezembro. Então, esses plantios, João, é que, na verdade, estão indo contra o princípio da instrução normativa, que é considerando a perda de eficiência fungicida, considerando a pouca quantidade de moléculas, considerando não sei o que mais. Este é o princípio da instrução normativa. E, por condição do calendário de plantio, isso não está sendo atendido. Então, o que é que nós estamos dizendo? Eu, lá no Ministério da Agricultura, por ter contribuído, foi o que mais contribuiu para a criação do calendário de plantio, já no primeiro ano é minha obrigação, deveria ser também obrigação do INDEA, deveria ser da Embrapa, do consórcio Santa Ferrugem que fez essa recomendação, no mínimo acompanhar qual foi a consequência do calendário de plantio. Eu comecei a fazer isso lá em 2015 no Ministério da Agricultura, e aí a SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foi quem assinou junto à instrução normativa, vendo isso, marcou uma reunião lá para que nós discutíssemos esse assunto. E lá eu disse, olha, o produtor de fato tem razão, porque nas minhas fiscalizações eu via que os plantios mais tardios davam menos ferrugem. E foi aí que eu sugeri para a ProSoja protocolar pesquisa para fazer comparativo entre dezembro e fevereiro. O que eu estou dizendo, João, é que os plantios que estão ocorrendo em dezembro, em decorrência da restrição dada pelo calendário de plantio, estão indo contra o princípio da instrução normativa. As aplicações de fungicida, além dessa ineficiência, elas ocorrem curativamente. Você aplica o fungicida sobre o esporo da ferrugem. Segundo o próprio FRAC e a própria Embrapa e qualquer pesquisador, as aplicações curativas devem ser evitadas. São essas aplicações que pressionam o fungo para resistência. E é isso que está acontecendo em dezembro. Por outro lado, em fevereiro, João, você tem menor luminosidade. A menor luminosidade faz com que as plantas cresçam menos. O produtor sabe disso, ele já sabe que ele vai produzir menos do que se ele plantasse ali em novembro. A planta cresce menos, e por crescer menos, as ruas ficam mais abertas. E uma coisa fundamental na fitopatologia, que qualquer fitopatologista sabe, e não precisa nem ser muito bom, não. Se você tem as plantas mais abertas, você aplica o fungicida, ele é mais eficiente. E o mais importante, a ferrugem é um patógeno obrigatório, precisa ali da planta viva, mas ele precisa mais ainda de pelo menos 9 horas de molhamento foliar, temperaturas amenas, para que ele evolua. Os plantios de fevereiro ainda tem umidade? Tem, mas março, abril começa a diminuir as precipitações, de forma que não atinge esse período de molhamento necessário. É por isso, João,
que dá menos ferrugem. É por isso que com menos aplicações o produtor consegue produzir, como vimos lá na lavoura do Galvão e inúmeras outras. Como não existe muitas lavouras para a gente ver, porque é uma proibição, nós temos uma série de evidências demonstrando isso em todo o estado. É claro, João, que vai existir região onde a pressão da ferrugem vai ser maior ou menor em fevereiro. Mas se houver uma pressão de ferrugem maior em fevereiro, ela terá sido muito maior ainda o plantio em dezembro. Então, João, eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando. Eu não iria pôr a minha cara a tapa se eu não tivesse consciência do que eu estou dizendo, sobretudo pelo acompanhamento já de 3 anos. E não corremos, né? A primeira reunião que nós fizemos, eu fui lá dentro do FRAC em São Paulo e apresentei isso. Se você vê, João, eu faço questão de te mostrar, a resposta que o FRAC me deu, eles falam coisas que não têm sentido. Eu escrevi isso, está aqui no documento, ó, não tem sentido. E aí veio a resposta da Embrapa também, né? Algumas coisas realmente importantes, que o ideal seria que produzisse numa outra época, eu digo isso, se o produtor de semente quiser fazer sua semente, o ideal é que faça na própria safra, mas tem uma série de coisas, João, que nós não estamos falando mais. Nós começamos a falar nisso, a Embrapa solta uma nota contra o plantio de safrinha. Nós não estamos falando de safrinha, João. Nós não estamos falando do plantio de soja na sequência sobre soja. Isso. Nós estamos falando que, historicamente, o produtor termina o seu plantio ali no final de novembro, ninguém em sã consciência planta dezembro, muito menos em janeiro. Haverá esse período sem plantio e voltaria numa pequena janela de 5% no máximo, que não seja de soja sobre soja, onde o produtor vai produzir sua semente.